Brasil tem um dos mais avançados sistemas de saúde do mundo. Ele prevê o atendimento de todo e qualquer cidadão. Mas é exatamente esta área uma das mais criticadas pela população por causa das dificuldades para ser atendido. De acordo com o ministro da Saúde, Arthur Quiorio, o problema é que o país investe pouco em saúde. O orçamento da área passou de 58 bilhões ao ano para 98 bilhões de 2010 a 2014. Mas não foi o suficiente. No primeiro semestre, o Congresso aprovou o aumento gradual do mínimo que o país deve investir em saúde. Até 2020, esse investimento deve chegar a 15% da receita corrente líquida, que é a soma de todos os tributos recebidos. Agora, a Comissão de Constituição e Justiça já aprovou outra emenda constitucional do deputado Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo. Ela prevê que esse aumento seja de 18,7%. E o Brasil em Debate reuniu aqui 2 parlamentares que fazem parte da comissão especial que está analisando essa proposta. Os nossos convidados são os deputados Teodorico Monteiro, do PT do Ceará, e Vitor Lippe, do PSDB de São Paulo. Deputados, a União, os estados e municípios, eles têm condição, o orçamento brasileiro permite esse aumento na área de saúde e ele vai ser suficiente, deputado Teodorico? Olha, Vânia, eu queria só contextualizar o nosso telespectador, agradecer pelo convite de participar do Brasil em Debate, a luta histórica do setor da saúde, dos estados, dos municípios da União, para que a gente melhore o financiamento da saúde. Sem dúvida nenhuma, a municipalização da saúde aumentou muito a responsabilidade dos municípios. E desde a Constituição de 88, vem-se uma luta do setor para fixar o mínimo, o piso que cada um tem que gastar, e aumentar o bolo da redistribuição. A última alternativa foi quando ficou 10 anos aqui na Câmara, a emenda constitucional 29, que se transformou em lei complementar 141, que fixa 12% para os estados, 15% para os municípios, e o fixo da União terminou sendo agora colocado na emenda constitucional 86, que definiu até 2020 um teto de 15% da receita corrente líquida. Nós avaliamos que é insuficiente. Por isso, o movimento Saúde Mais 10, que é um movimento da sociedade civil, que chegou nessa casa com mais de 3 milhões de assinaturas solicitando 10% do PIB, então a casa apresentou agora, quer dizer, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou essa PEC, que é uma PEC que vai colocar o que vai em 2020, com o atual financiamento, nós já vamos começar em 2016, ou seja, começando com 15% da receita corrente líquida, chegando em 2020 com 18,7% da receita corrente líquida, aumentando aí em torno de 40 bilhões do orçamento da saúde, para que a gente possa, no processo de redistribuição desses recursos, melhorar o estrangulamento hoje sofrido dos municípios, que é quem verdadeiramente atende a população. Ou seja, nós temos um sistema de base municipal e hoje os municípios estão estrangulando, aumentando as filas, grandes problemas no sistema de urgência e emergência, problemas na área de cirurgias eletivas, ou seja, a população brasileira está envelhecendo, nós temos um perfil hoje da população necessitando de mais atendimento e o dinheiro hoje é insuficiente. Deputado Vitor Lippe, o senhor que foi secretário da Saúde e prefeito, como é que o senhor vê essa emenda para os municípios, como disse o deputado? Isso vai ser positivo e para o sistema geral? Bom, Vânia, nós estamos na vida pública há muitos anos e eu acredito muito no modelo do SUS. Nós temos muita gente que estudou o SUS durante muitos anos e não tenho nenhuma dúvida de que ele é o melhor modelo que nós podemos ter. Isso não significa que o modelo resolva todos os problemas. Nós temos um problema seríssimo de financiamento. Temos vários outros problemas. Temos hoje a questão da própria legislação 866, que é de contratação, é uma dificuldade. Imagine você tem um hospital hoje que precisa manter todos os equipamentos ou comprar novos equipamentos e você não pode fazer isso com a emergencialidade da saúde, que não pode parar.
Então os processos licitatórios demoram 6 meses, 1 ano, às vezes 1 ano e meio, e todo mundo tem receio hoje do Ministério Público, dos tribunais de contas, que na verdade não tem essa sensibilidade de quem está vivendo a ponta, de quem tem que prestar assistência. Então nós temos um problema, obviamente, de legislação brasileira, que é complexa para o SUS. Nós temos um problema de gestão de pessoas, porque hoje é difícil você encontrar alguém que queira ser secretário da saúde, porque são tantos os problemas e tantas ações judiciais contra os secretários de saúde, que é difícil você encontrar, e normalmente eles ficam 1 ou 2 anos no máximo. Então não há continuidade para você ter o melhor resultado de gestão. Então nós temos esses problemas, mas nós temos um outro problema muito complicado, que é o financiamento, porque realmente a saúde, cada vez ela está mais cara, não só aqui no Brasil, no mundo inteiro. Houve, como disse o nosso deputado Dorico, que conhece muito bem o SUS há muitos anos, houve uma mudança do perfil da população. Hoje nós temos uma população mais idosa e nós tivemos uma incorporação tecnológica muito grande. Há 30 anos atrás, você fazia medicina com determinados equipamentos. Hoje, você tem outros equipamentos. Você tem hoje tomografia, ressonância, ultrassonografia, você tem exames hormonais, você tem acompanhamento de tratamentos altamente sofisticados, e nós temos que garantir isso à população, porque o SUS diz isso na sua essência, que nós temos que dar assistência integral a todos. Isso, obviamente, exige recursos. E o que aconteceu? Nós não tivemos um acompanhamento do financiamento dentro dessas necessidades, da mudança das necessidades da população brasileira. E se nós fizermos uma comparação do Brasil com outros países, hoje nós gastamos aproximadamente, o gasto com a saúde é de aproximadamente 3,8% do PIB é utilizado para a saúde. Outros países gastam 5,5% em média. Isso significa 40% a mais. E que é o que a emenda, de uma certa forma, propõe, a nova emenda, a PEC número 1, 2015, de aumentar esses recursos, né, para que a gente possa ter uma assistência melhor. E isso está trazendo uma situação muito grave. Vou dar alguns exemplos, o Dorico sabe disso e nós acompanhamos isso na ponta, né. Nós tivemos um fechamento muito grande de leitos nos últimos anos, né. Isso significa que muitos hospitais estão sendo sucateados, muitos estão sendo fechados, e isso é muito ruim para a população, né? Isso cria também uma desassistência, uma fila maior para cirurgia, uma fila maior para internação, problemas na área de urgência e emergência. Nós tivemos avanços nos últimos anos, Dorico. Tivemos o SAMU, tivemos o Mais Médicos, tivemos, né, alguns avanços, mas o sistema hospitalar está muito pior do que estava. Nós precisamos de mais recursos para o SUS. Agora, usando uma frase que está na moda, combinamos com os russos, quer dizer, num momento de ajuste fiscal, de aperto do orçamento, existe um rombo nas contas públicas que precisa ser coberto. É possível? Como é que se realoca esses recursos para destinar para a saúde, deputado Dorico? Eu acho que essa é uma boa contradição que nós vamos estar enfrentando nesse debate, mas, por outro lado, a situação emergencial da saúde, há necessidade de que a gente possa fazer remanejamentos de recursos para que a gente possa fazer isso, porque termina sendo, uma contradição, porque em momentos de crise, inclusive a população, ela necessita de aumentar a sua segurança, e uma das seguranças é da saúde. Só para colocar essa questão que o deputado Lipe estava falando, em relação à comparação do Brasil com outros sistemas. Nós temos que aumentar o investimento público da saúde, porque, embora o PIB brasileiro, quando a gente soma o gasto privado com o gasto público, hoje, se você pensar, os planos de saúde cobrem aproximadamente 50 milhões de pessoas, com um custo médio anual de R$ 4.000 por usuário. Na saúde, nós gastamos R$ 1.100 por ano. Então, nós precisamos aumentar esse percentual. Então nós temos que essa é a discussão, por isso que eu acho que nós estamos focados nessa questão de aumentar os percentuais progressivamente, são 5 anos, então não é também uma coisa de uma conta só que você vai aumentar, há uma programação orçamentária e o ajuste que nós vamos ter que discutir, inclusive a possibilidade que a gente possa encontrar fontes
né, de recursos. Esse é um debate que é feito aqui na casa, a questão de que você possa taxar grandes fortunas, a questão que você possa taxar as grandes heranças, ou criar outros mecanismos de financiamento específico. Então nós temos que pensar que nós precisamos aumentar o bolo de redistribuição da saúde, e esses investimentos recentes foram significativos. Só para você ter uma ideia, em 2003 nós gastávamos 30 bilhões no Ministério da Saúde com saúde. Vamos fechar agora com 106 bilhões. Então nós tivemos um aumento significativo, mas insuficiente, porque a população cada vez mais necessitando de atendimento, o serviço de urgência e emergência, a cobertura, investimentos importantes foram feitos como o SAMU, a questão da UPA, o sistema de saúde bucal teve um incremento importante com os centros de especialidades odontológicas. A maior parte dos estados fizeram investimento importante em sistemas de atenção secundária, em policlínicas de especialidades médicas. As UPAs, que é um investimento importante que foi feito, melhorando o atendimento de urgência e emergência, e o investimento do Mais Médico. Nós colocamos hoje no Mais Médico 18 mil médicos que estavam carentes na atenção básica. Você imagine toda a região ribeirinha da Amazônica, toda a região do semiárido nordestino, a periferia das grandes cidades. Quando você coloca um médico numa equipe, automaticamente você aumenta a quantidade de diagnóstico que vai ser feito, você aumenta, é um prescritor. Se o médico atender 40 pessoas num dia, ele com certeza vai prescrever exame, vai prescrever medicamento, vai solicitar avaliação de um especialista. Então, na saúde, a questão do financiamento, ela é sempre um grande, digamos, limitante o tempo todo. Eu sempre digo, na saúde nós temos, as demandas são infinitas, os recursos são finitos. Mas essa equação, e aí eu acho que a gente tem, esse é um, digamos assim, desde 88, quando a gente colocou o SUS na Constituição, é um debate permanente aqui na Câmara, é um debate permanente da sociedade, como vincular os recursos para a saúde. Só lembrando, o Brasil investe em média $483 por habitante por ano. Eu acho que dá um pouco mais que esses 1.100, né, deputado? Se a gente converter agora, porque o dólar está nessa... A média dos países... A média dos países que tem um sistema como o do SUS é de $3.000, né? Isso é uma comparação, a gente está falando de países ricos também, mas na Argentina são $829, que é o nosso vizinho, que a gente tem que ter em vista com todos esses serviços que ainda dá para melhorar isso. Mas a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já falando mais sobre isso. Estamos de volta com o Brasil em Debate, hoje discutindo recursos para o SUS com os deputados Vitor Lippe, do PSDB de São Paulo, e Eudorico Monteiro, do PT do Ceará. Deputado Vitor Lippe, da onde o senhor acha que podem sair os recursos? Olha, Vani, a minha preocupação número 1 é entender quais são os principais problemas desse país e a gravidade que a gente passa. Nós nunca vamos ter recursos para tudo, é óbvio, mas quem está na vida pública tem que ter sensibilidade para definir as prioridades. E a atenção nossa tem sido em cima disso. Nós que estamos no setor saúde sabemos a gravidade da situação. Eu vou contar algumas informações para mostrar que isso não é porque nós queremos mais, é porque a situação está muito grave. Hoje, 50% aproximadamente das internações do Brasil são feitas pelas santas casas e hospitais filantrópicos. 50% das internações do Brasil. São milhares de hospitais. Esses hospitais, nós tivemos, para se ter uma ideia, nós tivemos um fechamento de 10 mil leitos nos últimos 4 anos. Isso é muito grave. Se você imaginar que com um leito você interna 7, 8 pessoas por mês, você multiplica isso, dá milhões de atendimentos que estão deixando de serem feitos. E isso é por quê? Porque o financiamento é insuficiente. Então não se consegue pagar os hospitais. Os cálculos das santas casas, dos hospitais filantrópicos, mostram que os recursos que são repassados têm ainda uma defasagem de 40% do custo real. Então se um procedimento ou uma cirurgia custa R$1.000, o SUS paga em média R$600. Não é possível. Então o que aconteceu? As dívidas das santas
Santas Casas e das filantrópicas hoje supera os 20 bilhões de reais. Só que o governo, quando ele tem déficit, ele tira daqui, tira dali. Uma Santa Casa, uma filantrópica, quando ele tem déficit, ele vai fechar, porque ele não tem como pagar o funcionário no final do mês. Foi o que quase aconteceu na Santa Casa de São Paulo. Inclusive, olha, na minha região, eu sou lá da região de Sorocaba, interior de São Paulo. Todas as Santas Casas da nossa região estão sob intervenção. Isso é uma situação muito grave. Aí o que acontece? Os prefeitos estão tirando os recursos das outras prioridades da cidade para financiar o sistema hospitalar, que é responsabilidade do governo federal. Então aí nós estamos inviabilizando também as prefeituras do Brasil. Lógico, por que não fecharam mais? Porque os prefeitos estão desesperados, porque quando fecham um hospital, você fica com uma desassistência lá na ponta. E o prefeito, obviamente, tem que fazer alguma coisa. Conclusão, os recursos obrigatórios para o SUS são de 15%, é a obrigação constitucional para os municípios. Ele tem que aplicar no mínimo 15% da sua receita para o SUS. O que está acontecendo hoje? Eles estão gastando 25%, 30%, alguns estão 35%. Óbvio que eles estão deixando de fazer outras coisas na área social, na educação, na infraestrutura, no saneamento. Então, nós estamos hoje, vamos dizer assim, destruindo a capacidade de investimento dos municípios, fechando, destruindo o sistema que dá suporte para o SUS, que são a rede de filantrópicas, porque não há recurso. E é lógico que o ministro da Saúde está desesperado, buscando recursos. E eu acho que essa casa tem que se mobilizar para isso, porque essa certamente é uma das maiores contribuições que essa casa pode dar para a população brasileira, que está lá na ponta esperando esse atendimento. Não, eu queria só fazer uma ponderação em relação a essa questão que o deputado colocou. Primeiro, eu acho que é uma questão importante. Alguns fechamentos de leitos, aí eu não estou especificamente em relação a essa área que você se referiu, mas eu tenho visto que em algumas áreas o fechamento é também por questão de, digamos, obsolescência tecnológica em alguns casos. Por exemplo, na área de psiquiatria, os leitos que estão sendo fechados em vários locais é pela substituição de um modelo hospitalocêntrico na psiquiatria por um modelo de atendimento ambulatorial que é resolutivo, mais humano. O arsenal terapêutico hoje permite isso. E na área de oncologia, a quimioterapia, a radioterapia, ela tem, digamos, espaço ambulatorial. Agora, uma questão que eu queria reforçar, essa questão do estrangulamento da situação dos municípios. Nós construímos, o Brasil é o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que tem um sistema universal de saúde. Por outro lado, nós construímos o sistema mais descentralizado. Os sistemas europeus, todos, que são sistemas universais, são de países unitários ou que a organização do sistema ela é no máximo dos estados. Essa descentralização política, administrativa e financeira que nós fizemos para 5.570 municípios, criou um sistema extremamente complexo, onde inclusive já temos feito vários debates nesse sentido. Nós temos que pensar, e aí eu estou com um projeto de lei tentando que a gente crie um sistema regional, ou seja, nós temos que aprimorar um contrato regional da saúde, porque se de um lado não é só aumentar o financiamento, nós temos que pensar como é que aumenta o financiamento, nós garantimos o repasse dos recursos para os estados e para os municípios e como é que a articulação regional também, isso é outro desafio grande. Pois é, essa é uma questão, deputado. Uma das questões que a gente tem, que a gente vê a população enfrentando, é o fato de que pequenos municípios não têm toda a assistência necessária. Alguns procedimentos mais sofisticados, eles têm que ir para os grandes centros. Os grandes centros ficam sufocados, não conseguem atender a demanda. Esse é um é um problema de administração do SUS, não? Eu diria que esse é um dos maiores desafios do SUS hoje, a articulação regional. O deputado Líbio foi prefeito de Sorocaba. Sorocaba deve ser um dos centros que recebe... Você atende quantos municípios da região? Nós temos próximo de 46 municípios. Então, tem uma região de 2 milhões de habitantes, que é óbvio, quando Sorocaba, não funciona, o pessoal vai para Sorocaba. O prefeito de Sorocaba é prefeito da população dele e de 40 municípios em torno. Isso cria na saúde uma dificuldade de acesso muito grande. O SUS ele tem que estar, digamos, articulando 3 princípios. O princípio da universalidade, isso a municipalização eu acho que cumpriu um papel importante, porque capilarizou. Veja só, a cobertura vacinal do Brasil é uma das melhores do mundo, porque os municípios deram conta desse desafio.
A atenção básica com o Mais Médico, isso melhorou sensivelmente a cobertura da atenção básica. Só que nós temos que articular o princípio da integralidade. Qual é o princípio da integralidade? É que o cidadão, independente do município, do porte do município, ele tem que ter acesso à atenção integral. Ele tem que ter disponibilidade de atendimento de acordo com a tecnologia que o problema dele precisa. Então hoje, principalmente, o câncer, em breve, será a principal causa de mortalidade no Brasil, pelo envelhecimento da população. O acesso ao diagnóstico de um câncer, o tratamento de um câncer, não dá para você ter em todos os municípios, é impossível. Por quê? Porque a densidade tecnológica e a especialização do médico, do hospital, ela tem que ser regionalizada. Esse acesso regionalizado hoje é um grande desafio do SUS, pela questão de que a responsabilidade é municipal. Deputado Vitor Lippe, tem um outro problema que é sempre apontado no SUS, principalmente com relação aos municípios que têm mais carência de material humano, de gente formada, que é um problema de gestão. Existe, o problema do SUS também é de gestão, quer dizer, pode melhorar a questão de financiamento melhorando a gestão? Eu acredito que sim, quer dizer, é óbvio que, imagine a complexidade do SUS, que é um serviço que a população usa 24 horas por dia. Todos os acidentados do Brasil, ou nas indústrias, ou nas estradas, tenham ou não tenham, vamos dizer, eles paguem, vamos dizer, a sua, vamos dizer, como é que eu poderia dizer? O INSS. Não. Porque se eles têm um plano privado de saúde, mesmo que eles tenham um plano privado de saúde, eles vão ser atendidos pelo sistema de urgência e emergência que vai levar para o hospital público. Quer dizer, nós temos que ter hospitais públicos que funcionam 24 horas com neurocirurgião, com cirurgião vascular, com cirurgião de abdômen, com tomografia, com ressonância, com laboratórios 24 horas. Quer dizer, é um sistema extremamente complexo. Imagine isso com uma legislação difícil como nós temos, como é difícil contratar no Brasil, quer dizer, tudo é complicado, quer dizer, quando a gente reclama que os prefeitos têm dificuldade, o gestor do SUS também tem as dificuldades, quer dizer, nós precisamos simplificar a legislação brasileira também, além de financiar, para que a gente tenha o melhor resultado. E foi dito aqui pelo deputado Odorico, com muita propriedade, nós precisamos ter esse trabalho em sistema, porque o SUS ele não atua sozinho, ele tem uma complexidade tão grande que um depende do outro. O serviço menor, você tem que ter uma porta de entrada, você tem que ter um setor intermediário, você tem que ter uma área de alta complexidade, e isso ainda não está bem amarrado. É o que a gente chama de referência contra referência, quer dizer, é um sistema bastante sofisticado que ele vai sendo melhorado ao longo do tempo. Mas tudo isso está sendo colocado em risco por falta de financiamento, porque quando você não tem recurso, começa a faltar tudo, começa a faltar material, começa a ficar o pessoal desmotivado, porque você não consegue fazer manutenção, você não consegue fazer a substituição das coisas, você não consegue contratar os recursos humanos necessários, né? Começa a faltar tudo, e quando começa a faltar tudo, você não tem como melhorar o sistema. Então eu entendo que o financiamento ele é estruturante, né, para que a gente possa melhorar, inclusive, a gestão e melhorar a qualidade do atendimento. Então, acho que são coisas intrínsecas, quer dizer, nós precisamos trabalhar pela melhoria do financiamento do SUS. Uma outra questão é que, normalmente, quando as pessoas têm doenças que exigem tratamentos de alta complexidade, elas deixam o sistema privado, elas deixam de lado o seu plano de saúde e procuram o SUS. Esse é um problema, não é? Eu diria que a gente tem que ter clareza de que 100% dos brasileiros são usuários do SUS. Até porque muitas vezes as pessoas dizem, eu tenho um plano de saúde, não uso o SUS, mas usa a vigilância sanitária do SUS. O SUS não é só um sistema de atendimento médico hospitalar, ambulatorial. É um sistema universal de vigilância à saúde 24 horas por dia, 365 dias por ano. Quando a pessoa vai comprar pão, o SUS está por trás daquele pão fabricado pela vigilância sanitária. Quando a pessoa vai comprar carne no supermercado, o SUS está por trás. Então sempre as pessoas estão usando o SUS sem saber. Existe uma mão invisível do SUS em cada passo que a gente dá, em cada espaço da cidade. Então é importante isso. A outra coisa é que muitos planos de saúde têm a limitação, né? E nós temos hoje medicamento de alta complexidade, temos procedimentos de alta complexidade. E
inclusive nós temos hoje o ativismo jurídico também, a judicialização da saúde, porque muitas vezes uma tecnologia que ela é incorporada lá fora, ela não foi incorporada aqui, até porque está em fase experimental, e muitas pessoas que têm plano de saúde, às vezes entram na justiça e terminam usando hormônio, por exemplo, é uma área que muitas vezes você tem os usuários dos planos de saúde, mas não tem, não tem como comprar um medicamento caro, que muitas vezes 15 mil reais uma ampola, 40 mil reais uma ampola. Nós temos algumas doenças, por exemplo, que o Brasil tem 150 doentes que gastam quase 100 milhões de reais por meio de medicamento. Então, nós temos que entender que 100% dos brasileiros são usuários do SUS. Muito obrigada, deputado Drico Monteiro. Muito obrigada, deputado Vitor Lippe. O Brasil em Debate termina aqui. Mas você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada pela audiência e até a próxima.